Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números do primeiro trimestre de 2025 da Cogna Educação. Vamos usar, aquela apresentação oficial que eles soltaram agora, dia 9 de maio. Olha, a Cogna já vinha mostrando uns sinais de melhora, né? A questão é, será que este trimestre confirma mesmo essa virada de chave? Nossa missão aqui é destilar o que importa, o que foi bom, o que ainda precisa de atenção e o que esperar daqui para frente, né? Vamos lá. Começando pelos grandes números. A receita líquida consolidada, ela subiu uns 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Bateu 1,6 bilhão. E o EBITDA recorrente, que é basicamente o lucro antes de um monte de coisa, né? Juros, impostos, avançou bem, 12,2%. Chegou a 556 milhões. E olha só, já são 16 trimestres seguidos de alta nesse indicador. 16. Exato. E essa sequência, né, de 16 trimestres, não é pouca coisa não. Isso sugere que os ganhos de eficiência, principalmente lá em Kroton e na Saber, podem ser mais estruturais, sabe? Não só algo pontual. E isso é, assim, fundamental para a confiança do mercado na trajetória da empresa. A margem EBITDA também melhorou, né? Ganhou 2 pontos percentuais. E no resultado final, que é o que todo mundo olha. Uma mudança bem expressiva. Lucro líquido de 95,1 milhões de reais. Bem diferente daquele prejuízo de 8,5 bilhões que teve no mesmo período do ano passado, né? Além disso, aprovaram 120,8 milhões em dividendos. Isso é interessante. Com certeza, essa reversão para lucro é um reflexo direto dessa melhora operacional que a gente comentou, mas também foi ajudada por um resultado financeiro, digamos, menos pressionado. E a decisão de pagar dividendos, olha, pode ser vista assim como um sinal da administração, tipo, confiamos na nossa geração de caixa futura. Certo. Agora, olhando para a operação mesmo, para o dia a dia. A captação de alunos, se a gente tirar o ProUni da conta, cresceu 6,5%. E a base total de alunos, o número geral, aumentou 8,3%. Já é o 15º trimestre seguido que isso acontece. Parece um crescimento bem constante. Sim, a base continua crescendo, é verdade. Mas a gente precisa olhar com atenção para os ticket médios, né? O valor por aluno. No ensino presencial e no EAD, a gente viu aumentos, 6,2% e 2,6%. Isso foi ajudado pela inflação e também por um mix de cursos de maior valor agregado. Só que em Croton Med, que são os cursos de medicina, teve uma queda de 10 pontos percentuais no ticket. 10 pontos é bastante. Pois é. E isso levanta uma questão estratégica importante, sabe? Será que a expansão via EAD, que tem um ticket menor, está impactando a rentabilidade por aluno justamente nos cursos de medicina? É um equilíbrio meio delicado ali. Entendi. É um ponto para ficar de olho mesmo. Agora, falando de dinheiro entrando. A geração de caixa operacional depois do CAPEX, ou seja, depois dos investimentos, foi de 250,3 milhões de reais. Isso é 19,1% maior. E a geração de caixa livre, essa aí disparou, 149,6 milhões. É tipo 16 vezes mais que no começo de 2024. Como é que você explica um salto desse? 16 vezes. Olha, esse salto todo reflete uma conversão muito, mas muito mais eficiente do lucro em caixa. Vem do EBITDA maior, claro, mas também de uma gestão mais afinada do capital de giro. E também daquelas ações de liability management, sabe? O gerenciamento da dívida que eles fizeram em 2024. Foi esse caixa mais robusto que permitiu reduzir o endividamento da companhia. E por falar em dívida, a dívida líquida caiu 66 milhões no trimestre. E isso mesmo com a empresa recomprando 60 milhões em ações, né? A alavancagem que a gente mede pela dívida líquida sobre o EBITDA ajustado recuou para 1,28 vezes. É o menor nível desde o fim de 2018. O custo médio da dívida também caiu um pouco, agora está em CDI mais 1,66%. Para quem não acompanha tão de perto, CDI é aquela taxa básica de juros entre bancos. Exato. E essa trajetória de desalavancagem é
nossa, é crucial. Diminui o risco financeiro da Cogna e, claro, melhora a percepção do mercado. E conseguir reduzir o custo da dívida nesse cenário todo também alivia a pressão nos resultados futuros, né? Ajuda bastante. Ok, então os números consolidados, o geral da foto, parecem fortes. Mas, quando a gente olha para as unidades de negócios separadas, a história foi a mesma na Vasta e na Saber. Porque a gente viu quedas na receita líquida trimestral delas, né? Coisa de 6,6% na Vasta e, nossa, 31% na Saber. Correto. Mas aqui, olha, o contexto é tudo. Na Vasta, que é a unidade focada em escolas de educação básica, essa queda trimestral está muito ligada à sazonalidade do B2G. Ou seja, as vendas para o governo, tipo o PNLD, o Programa do Livro Didático. E também tem o ciclo de como a receita de subscrição, aquela recorrente, é reconhecida. Se a gente olhar o ciclo anual de 2025, a receita da Vasta, na verdade, cresceu 11,3%, puxada justamente pela subscrição. Já na Saber, que é a editora, a queda reflete a falta de receita do PNLD nesse trimestre específico. E também teve a venda da operação de livros 7. O EBITDA trimestral da Vasta também caiu, sim, impactado por margens menores e gastos sazonais de marketing. Mas, de novo, no ciclo anual, ele cresceu 5,8%. Então, tem essa dinâmica. Entendido. Faz sentido olhar o ciclo maior para a Vasta. E para Saber, teve essa venda e a falta do PNLD no período. Ok. E o que a Cogna está sinalizando para o resto de 2025? Quais são os planos agora? Bom, a empresa reforça o foco naqueles pilares estratégicos deles, né? Crescimento, e eles parecem otimistas com a captação em Croton depois desse ciclo de verão. Experiência do aluno, com melhorias no AVA, que é um ambiente virtual, e até reconhecimento externo que eles tiveram. E, claro, eficiência. Continuar buscando ganhos de escala, automação, e isso deve continuar ajudando a gerar caixa. Mencionam também inovação, com os projetos de inteligência artificial, EduIA e Plural IA, e avanços em ESG, que são as práticas ambientais, sociais e de governança. Certo. Então, fazendo um balanço geral, o primeiro trimestre da Cogna trouxe números consolidados assim bem robustos. Receita, EBITDA, lucro para cima, forte geração de caixa, dívida caindo. Os pontos que ficam para a gente prestar atenção são aquele mix de produtos afetando os tickets, né? E a sazonalidade lá na Vasta e na Saber. A perspectiva para o ano parece ser de continuar crescendo sim, mas com o olho bem firme na eficiência operacional. Exatamente. E fica uma reflexão, talvez, para a gente acompanhar nos próximos trimestres, né? Com a casa financeira mais arrumada, digamos assim, por causa da desalavancagem e dos ganhos de eficiência, qual vai ser o próximo grande motor de crescimento sustentado da Cogna? Será que vai ser a maturação dessas melhorias na experiência do aluno, que pode fidelizar mais? Ou será que vai ser a escala dessas iniciativas de inovação, tipo a inteligência artificial na educação? É algo para a gente observar de perto. Excelente ponto para reflexão. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada. Para continuar acompanhando discussões como esta, é só seguir o nosso canal. A gente se vê na próxima.